Eu sou a Lu e hoje nós vamos terminar aquele vídeo da família natalina. Vamos continuar. Agora eu vou começar por essa área. Vou colocar diluente preenchendo todo o espaço. Pode passar aqui, ó, por cima do bebê, no braço dela e aqui nessa parte de fundo. Nós vamos começar colocando sépia nessa parte do fundo aqui. Quando a gente vai chegando aqui no cinza, você vai misturando de leve para ele ir sumindo dentro do cinza. Mas aqui embaixo, ó, vou misturar, vou colocar bem puro e bem forte. Pronto, aqui. Aqui você tem esse espaço, ali é uma luz. Vou até preencher esse cajado aqui também. Então, você vai fazer isso aqui, ó. Deixa assim. A gente já volta ali. Vou preencher até essa área aqui dessa folha. E aqui até a roupa do José. Você tá vendo esses riscos? Aqui, ó, a gente tem a mão e tem um risco aqui. Desse risco, eu vou colocar esse sépia aqui em volta da mão dela, até a área do dedão aqui, ó. E que ali tem uma linha, né? É a roupinha do bebê. Então, deixa só um pedacinho. Aí, a gente tem aqui, ó, um franzido. Passei a tinta bem em cima do franzido. Aqui vai se confundir com o fundo. E ficou aquele buraquinho ali e o braço dela aqui. Agora, nós vamos colocar a cor da roupa dela. Quero colocar o azul hortênsia que a gente já vem usando. Então, vou colocar aqui nessa área clara. E vou puxando aqui, ó. Vai ficar assim um azul meio sombreado. Só aqui que vai aparecer melhor, ó. Aqui sumiu. Agora, aqui é roupa do bebê, aqui é roupa do bebê. Isso aqui é roupa dela. Vou colocar já um pouquinho do sépia também. Aqui, ó. Tem uma linha. Acho que eu já vou colocar o sépia todo aqui. Aqui tem mais uma linha. Mais uma linha. Aqui, preste atenção. Isso aqui é aquela parte que franze da roupa da gente. De uma manga, de uma camisa. Ou um roupão. Então, essa parte aqui, ó. Você vai contornar o pedacinho da cabecinha. E vai fazer um sombreado, assim. Fique bem em cima da linha que não vai ter erro, tá? Depois aqui também, ó. Tenho uns risquinhos. Tô contornando já, olha, chegamos aqui. Lavo meu pincel e venho colocando o azul no meio. Quando chegar na área do sépia, ó, você vai colocando o azul assim, ó, por entre aquelas linhas escuras. Depois que você coloca, você vem fazendo assim, bem de leve. Você vai ter a área toda sombreada e vai aparecer as dobras. Acho que ficou até muito claro ali. Vou terminar, depois eu volto. Essa parte do braço aqui, ó, vai passando o pincel, porque é a manga da roupa dela.
Então, esse daqui tá bem dobradinho. Ó, tirei aquela linha divisória que tinha aqui, mas ficou aparecendo aqui o braço. Tô achando que ela ficou muito gorda aqui. Agora, pintando é que eu tô percebendo. Então, eu vou chegar essas linhas um pouco pra lá. E não se preocupe que no teu risco vai certo, tá? Vou chegar aqui, ó. Essa parte do braço dela. E essa linha aqui, eu vou encurtar um pouco. Aqui eu posso até descer um pouquinho mais esse fundo. Então, quando você estiver pintando, você vai ver que o meu já tá remendado. Um pouquinho mais aqui. Pronto, acho que agora ficou mais proporcional. Às vezes é assim mesmo, a gente desenha, depois a gente percebe que não ficou muito legal. E a gente pode mexer. Afinal, o importante é que fique bonito. Vou deixar mais escuro aqui, porque o escuro também, ele ajuda a diminuir o espaço. Quanto mais claro, parece que amplia. Quanto mais escuro, parece que diminui. Mas o teu risco já tá certo, tá? Então, não faça isso. O teu risco já tá bem certinho. Aqui embaixo também, ó, embaixo do lenço ali, eu vou colocar um pouquinho do sépia. Umas dobras. E agora eu acho que ficou legal. Vou iluminar com um pouquinho do branco. Só na área azul. Você não deve colocar o branco em cima do sépia. E só tem algum lugarzinho para colocar um pouquinho de branco. Pronto. Continuando aqui, eu vou colocar o azul hortênsia nessa área aqui, ó, que é a roupa do bebê. Os panos. Opa, aqui é a manguinha dela. Um pouquinho aqui e aqui em cima também. Limpo meu pincel aqui, só para isso terminar assim, meio Rembrandt. Agora, eu vou misturar um pouquinho do verde pinheiro com cinza. E essa misturinha eu vou fazer aqui, ó. A sombra. Quero mais escuro. A sombra da roupa do bebê. Toda essa volta. Aqui tinha um risco assim. Então, pra cima vai sombra. Aqui também vou colocar essa mistura para fazer a passagem aqui, ó, do fundo da sombra do fundo para essa parte que é mais iluminada. O que a gente quer é que aqui fique um volume. Um pouquinho de verde com o cinza aqui também, ó. Agora eu vou dar uma iluminada assim, umas pinceladas, para fazer o volume do corpo do bebê. E aqui eu já vou dar uma pincelada de branco mesmo, que eu quero que fique bem clarinho. Esse branco vai para lá e some por aqui. Tenho que terminar aqui a manga dela. Então, eu vou colocar um pouquinho de sépia aqui, ó. E aqui dentro. Vou finalizar aqui com azul hortênsia, que é a cor da roupa dela. Essa borda do lado de cá, eu posso deixar branquinha. Quando você estiver preenchendo isso aqui, deixe bem certinho o risco, porque uma coisinha que a gente entorte deforma. E eu vou fazer com o amarelo pele
aqui o rostinho, que a gente não vai desenhar, na verdade, é só uma silhueta. E já vou colocar também o amarelo pele na mão dela. Agora, com o caramelo, vamos fazer uma sombra nessa parte aqui. Puxa um pouquinho pra cima. Aqui na bordinha. E depois aqui na mão dela, a gente vai colocar essa parte embaixo da manga, um pouquinho. Aqui a gente vai... Você viu que tem um pontilhado? Aquele pontilhado vem até aqui, ó. Você vai colocar o caramelo por cima toda essa área aqui. Essa área pontilhada. O dedinho pode ficar clarinho. Temos uma sombra aqui. Não, o dedinho não pode ficar clarinho, não. Tem um pouquinho de sombra na parte de baixo. O dedão também. Um pouquinho de sombra de sépia aqui, ó. Em cima desse caramelo. Mas não precisa ser na bordinha. Você viu que eu tô dando pinceladinha? Porque eu só quero que fique um pouquinho mais escuro. Não vai deixar pintadinho, tá? Não pode. E com o zero, agora eu vou finalizar fazendo o contorno. Você vai fazendo um contorninho bem delicado. Aí, se precisar, aqui, você olha o teu risco. Então, aqui, passei aqui, no dedinho dela, ainda dá pra fazer um pouquinho de luz com o pele, ó, na parte de cima. A gente fez uma sombra na parte de baixo. Na parte de cima, dá pra pôr um pouquinho de luz. Só um pouquinho. Se quiser colocar com pincel zero, pode. Aqui vai ficar assim bem sombreado, tá? Aqui, ó, esse dedo, ele some aqui na sombra. Até vem puxando um pouquinho de sépia aqui, ó, pelo meio, pra dividir os dedos. Pronto. O rostinho do bebê, a gente só vai colocar, eu vou colocar já com o pincel zero. Bom, primeiro vou preencher melhor aqui. Contorninho. Bem aqui, nessa curvinha, a gente coloca um pontinho. Limpei o pincel. Um pontinho de sépia, assim, ó. Ficou até muito grande, então eu vou pôr um pouquinho do pele aqui, ó, pra poder diminuir um pouquinho. Aí, agora eu fiquei satisfeita. A gente vai fazer essa... Aqui tem uns riscos, é uma sombra também, mas é uma sombra do cabelo dele. Eu vou colocar amarelo pele na cabeça. Essa parte aqui central. Preserva essa área ali. Sobrou um pedacinho. Vou colocar um pouquinho de caramelo. Aqui. Aqui. Vou dar uma puxadinha bem de leve, mas não é para deixar o cabelo caramelo. É só para não ficar o sépia em contato direto com o pele. Aqui a gente tem uma orelhinha. Ó, o centro tá aqui, tá? O centro da cabeça dele. E agora eu já vou colocar. No seu risco vai aqui essa orelha, tá? Aqui eu nem tirei. Ó, um pontinho escuro ali, assim, já dá a orelhinha. Essa área aqui é uma área que tá bem sombreada. Então, a gente vai colocando a tinta. Que isso vai ser o cabelo dele. Aqui tem sombra.
Em cima da orelha desce um pouquinho, assim, e aqui vai ficar assim bem escurinho. Sempre deixando assim, ó, meio puxadinho, tá vendo? Não preenche liso. Você tem que ir dando pinceladinhas. Aqui tem um pouquinho, vem sumindo. Aqui tem um pouquinho. Tô fazendo tipo estrelinha, ó, pra todo lado. Aqui vamos fazer uma sombra. Olha como o caramelo praticamente sumiu. Só ficou assim meio rosadinho. Aqui eu só vou limpando o pincel. E isso já faz o acabamento. Um pouquinho mais escurinho aqui. Um pouquinho mais escurinho aqui. E já tá pronto o bebê. Essa partezinha aqui, eu vou iluminar um pouquinho com branco. Vou iluminar um pouquinho mais. Aqui. E aqui. Essa parte aqui do bebê também. Da roupa dele. Pus só um pouquinho de branco. E não puxei inteiro, só coloquei aqui e fui limpando o pincel. Pronto, agora nós vamos fazer a roupa do José. Essa linha aqui é a linha desse manto da cabeça. Daqui pra cima. Daqui pra baixo é tipo um roupão que ele tem. Então, eu vou preencher com marfim toda essa área aqui de baixo. Ah, esqueci do diluente. É bom quando a gente trabalha com diluente numa parte, é bom trabalhar todas as partes. Porque a textura fica diferente. Então, tô enchendo aqui com diluente. E depois eu vou colocar marfim, preencher toda essa área aqui. Pronto, já preenchi tudo aqui com o diluente e preenchi essa área com o marfim. Essa área aqui nós vamos fazer assim bem simples. O risco apareceu, as linhas, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar caramelo e vou fazer um sombreado. Tô usando um pincelzinho zero, bem pequenininho, tá velhinho. Então, ele tá com pouquinha cerda, tá bem durinho. Tô sombreando toda a volta. Não deixe uma linha, tá? Você tem que passar a tinta e dar uma disfarçada, olha só. Aqui embaixo também. Aqui um pouquinho mais. Agora eu vou usar uma segunda sombra, o sépia. O sépia aqui como segunda sombra, ele não deve cobrir o caramelo. Você viu que eu coloquei no cantinho, fui subindo, mas o caramelo tá aqui. É o caramelo que termina, que faz a junção entre as duas cores, entre o sépia e o marfim. Ó, ele fica no meio. Aqui também, ó, bem pouquinho. Mas eu quero fechar esse contorno todo aqui com o sépia. Aqui em cima eu só vou limpar o pincel mesmo. Agora, de novo, caramelo. Vou pegar o pincel bem de pé e vou fazer aqui umas linhas. Bem em cima do risco. Ó. Aqui tem mais uma. Porque eu quero que esse manto, esse vestido, não sei se essa roupa dele aqui seja listrada. Aqui vai ficar bem escuro, porque uma linha vai ficar em cima da outra. Saem todas desse ponto, porque aqui ele fechou o braço, então a roupa franziu. Pronto, essa parte tá fácil, né? Já foi.
Essa parte de cima nós vamos preencher com ocre. Todo preenchidinho. Agora a gente vai fazer a sombra com sépia. Então, vamos começar aqui no cantinho. Bem no cantinho na linha, vou sombrear um pouco. Depois a gente tem aqui, ó, quase um V. E eu vou colocar em cima do risco, ó, umas pinceladinhas. E vou dar uma disfarçada para os dois lados, porque isso não são quinas. Isso é o tecido caindo. Então, ele não pode ficar assim, muito parado. Você não pode fazer uma linha e deixar. Ele faz um sombreado assim, ó. Você tem que ir limpando o teu pincel. Aqui a gente tem também 2 riscos, ó, risco assim. Dá uma disfarçadinha para um lado para o outro. Aqui nós temos 2 linhas. Aqui, ó, tem um espaço que eu quero deixar como se fosse uma dobra. Então, aqui sim, olha, eu vou colocar a tinta por trás da dobra e vou subindo. E não vou esfumaçar. Aqui eu posso esfumaçar. Aqui também. Aqui também um pouquinho. Aqui, ó, também tem uma dobra. Então, eu só vou colocar a sombra pro lado de cá. Temos 2 faixas aqui. Então, eu tenho uma divisão aqui e outra aqui. Vou deixar assim, ó. Um pouquinho mais forte, sem esfumar, tá? Agora, eu vou pôr aqui mais um pouquinho. Posso até fazer um pouquinho aqui, ó, na cabeça, no finzinho aqui. Pôr um pouquinho mais aqui. Agora, eu vou usar o marfim para fazer uma luz. Do mesmo jeito que eu coloquei a sombra, eu coloco essa luz. Primeiro aqui na borda. Acho que eu vou usar o branco para dar um pouquinho mais de contraste. Aqui, ó. Nessa borda toda. Vou sumir um pouquinho para cima. Agora, todos os espaços entre o sépia e outro sépia, você pode pôr um pouquinho de branco. Mas assim, você vai pôr o pincel sujinho. Aqui, pode deixar o contraste mesmo, ó, porque você tem uma dobra. Aqui é a linha. Aqui também, ó, nessa parte da cabeça, a gente pode iluminar. Aqui no meio. Depois aqui essa parte pode ficar mais clara. Vai sumindo com a tinta devagarinho, mas pode deixar manchadinho. Vai colocando a tinta de pouquinho e dando pequenas pinceladinhas. Você vai conseguir aquele efeito de tecido dobrado. Aqui a gente precisa colocar um pouquinho também, não muito, porque aqui é uma área de sombra, mas tem que pôr um pouquinho. Veja sempre o lado, assim, ó, das linhas. Você tem que observar, porque a dobra do tecido, ela tem uma lógica. Bom, eu acho que já deu o tecido aqui. Deixar mais branquinho aqui, porque precisa realçar essa parte que tá em cima do ombro. Pronto. O cajado eu vou preencher inteiro com sépia. Olha, vai ficar bem forte.
porque ele precisa aparecer mesmo aqui. Tô usando a largura do meu pincelzinho 2. Agora que eu preenchi de sépia, você viu que eu dei uma engordadinha nele, né? Nós vamos colocar um pouquinho de luz, assim, ó, do lado de cima. Ops. Vai colocando essa pincelada. Não precisa esfumaçar nada, não. Pode deixar assim mesmo, ó. Aqui. Aí, aqui, ó, você não vai continuar desse lado, tá? Você tem que virar pra cá. Pronto. Os personagens. Vamos seguir. Agora, nós vamos para as folhas. Eu vou preencher aqui, ó, cantinho com verde pinheiro. Você viu que eu coloquei aqui também, ó, pra cima, os risquinhos. Quando eu coloco esse risquinho pra cima, eu quero dizer que você vai fazer a sombra pra cima. Olha só como vai ficar. Você vai passar a tinta no meio e vai puxar pra cima, pro lado dos risquinhos. Essa folha aqui, acabei colocando outra aqui embaixo, então ela vai ficar com, tem que ficar com luz desse lado também. O que eu faço? Eu coloco um pouquinho, bem no meio, de sombra. Eu não coloquei nem junto ali, nem junto aqui. Esta aqui, ela tá por trás de todo mundo aqui. Então, vou colocar um pouquinho do verde maçã aqui na ponta, para dar uma iluminada. E nessa, aqui, ó, no que sobrou, você vai pôr o verde maçã. Tô sofrendo aqui com esse pincelzinho número 2. Podia estar usando o número 6. Pronto, troquei de pincel, peguei o número 6. Agora eu vou usar o marfim para dar uma leve iluminada nessa folha. Nessa daqui vai ser assim, ó, vai ter luz aqui. Gosto de deixar assim bem agressivo, porque essa flor, essa folha é espinho. Aí aqui eu vou colocar um pouquinho aqui no meio, mas eu vou colocar uma coisinha assim, ó, na borda. Aí já vou arrumar aqui com o pincel 0 e com o verde pinheiro o acabamento. Risquinho no meio, aqui tá escuro, não vai aparecer. Risquinho das bordas. Olha, gosto de colocar uma ponta saindo pra fora mesmo, pra aparecer o espinho. E depois a gente faz, se precisar, um risquinho pro lado aqui, ó, nem vai aparecer, porque o de baixo também é pinheiro. Mas aqui, nessa parte vai aparecer. Aqui também que tá mais claro. É um acabamento. No centro, quando a folha tá assim bem escura, você pode fazer assim, ó, com o marfim. Olha que legal. Daí depois, eu gosto do glitter. E o glitter eu vou contornar a folha. Vou terminar todas as folhas. Você vai seguir esse risquinho. Significa que você vai pôr uma sombra no meio. Você vai puxar essa sombra pro lado onde eu coloquei os 2 risquinhos. Aí você vai pegar a mesma sombra, vai colocar do outro lado e vai puxar para dentro. Olha, colocar no contorno, preenchendo. E vai puxar para dentro. Então, você vai ter um espaço, uma sombra, um espaço, uma sombra. E agora, você lava teu pincel, você pega a luz, que no caso eu tô usando verde maçã, você pode usar um verde mais claro que você tenha, e você vai colocar ali no espaço que sobrou, puxando para dentro, deixando arranhado. Aí, do lado de baixo, você vai colocar
a linha de luz, que é o verde maçã, e vai puxar para fora. As folhas todas vão ficar com esse aspecto aqui. Para finalizar, você vai pegar um pouquinho de marfim e vai dar uma puxadinha. Ó, cada ponta assim você pode puxar. Depois aqui, de dentro para fora, aqui eu tenho 3, ó, vou puxar aqui, aqui e aqui. Se ficar assim, já ficou parecido com a folha do Natal, que ela é bem espinhuda. Verde pinheiro, que é o verde mais escuro, para fazer aquele acabamento. Aquela ponta. Como ela é bem escura, aqui no meio não vai aparecer o verde pinheiro, então você põe um risquinho assim, ó, com marfim. Onde tá bem escuro, um detalhe, se você quiser, você pode até colocar o marfim ao invés do verde pinheiro, ou um em cima do outro, como eu fiz aqui. Olha como realça, tá vendo? Aqui você vê bem a folha, aqui você já não vê. Então, esse é um recurso para quando você tá fazendo a folha sobre uma base escura. Olha, assim ela aparece bem. Eu vou terminar todas as folhas de baixo e lá de cima também. Aqui, como você percebe, eu já terminei as folhas e terminei o galinho. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos fazer as bolinhas ali. Preenchi com vermelho vivo. Pode preencher assim de grupo. Vermelho vivo é só uma sugestão. Você pode fazer com qualquer vermelho que vai ficar bonito. Depois disso, com o pincel zero e o verde pinheiro, eu fiz um contorno. Principalmente aqui, ó, separando uma da outra. Aí, peguei o pincel 2 e puxei a sombra. Quem tá por trás vai ficar com a sombra. Essa daqui tá por cima dessas duas. Então, ela fica clarinha aqui e aquelas duas de trás ficam sombreadas, olha só. Aqui, eu vou deixar esta por trás. Então, vou puxar o verde pra cima dela. Assim. Quando você termina de fazer isso, você pode pegar de novo o vermelho vivo e você pode acentuar a luz daquela que tá por cima. No caso, é essa do meio aqui, né? Aí, com o pincel zero, a gente coloca um pontinho de branco, sempre na área mais alta, na área de luz. Por exemplo, essa daqui, eu não vou colocar aqui, ó, na área de sombra, eu vou colocar aqui, ó, na área da luz. Pronto, essa parte, assim fiz todas as bolinhas. E agora com o zero e o sépia, eu vou preencher os galinhos. Eles não precisam ficar muito fininhos. Principalmente esses aqui. Aqui é o pezinho do galho, do ramo. Então, eles podem ficar um pouquinho mais grossos. Prontinho. Não vou fazer nenhuma sombra em volta. Olha como ficou ele inteiro. Aqui o raminho terminei, o raminho de baixo terminei. Agora, eu vou fazer alguns retoques de luz, assim. Só um pouquinho de cor. Primeiro, falei que ia fazer retoque de luz, né? Mas vou começar pela sombra. Aqui, ó, esse canto, eu preciso, como eu modifiquei aqui, eu preciso fazer sumir essa linha. Então, tô aumentando um pouquinho da sombra. Pronto. Aqui, agora eu vou trabalhar com um pouquinho desse azul hortênsia. Eu vou colocar um pouquinho mais aqui.
Eu vou realçar aqui, ó, um pouquinho mais com o verde. Essa sombra aqui da roupa do bebê. Eu achei que ficou muito sumidinho. Eu quero que fique com cor diferente da roupa dela. Então, eu vou pôr um pouquinho mais de verde. Só nessa areazinha de sombra, tá? Não precisa nem mexer a área de luz. Pronto. Agora, na roupa dele, eu vou colocar com o 0 e com o azul. Eu vou colocar entre essas linhas maiores. Eu vou colocar uma linha de azul, mas assim, ó, não precisa nem ser uma linha contínua. Só para passar azul pro lado de cá também, porque ficou dividido, achei que ficou meio dividido aqui. Em questão de cor. Olha, tá vendo como eu tô colocando? Bem pouquinho. Mas entre cada uma dessas linhas aqui, a gente coloca um filetinho de azul. Assim, acho que já chega. Agora, com o branco, eu vou realçar um pouquinho aqui as luzes desse pano da cabeça dele. Pouca coisa, mas acho que merece um realce. Você vai permanecer bem em cima daquela luz que você já tinha colocado, tá? No caso, a gente já tem toda a sequência aqui onde colocar esse pouquinho de luz de novo. Só porque às vezes quando tá trabalhando em cima do diluente, ele absorve um pouco a cor mesmo, a tinta. Um pouquinho ali atrás, pronto. E agora, o canto. Esse canto achei que ficou muito claro. Então, eu vou colocar um pouquinho mais de sépia. E vou esfumaçando pra cima da roupa dele. Pronto, acho que ficou melhor. Deu um pouquinho mais de peso aqui na base. O trabalho está pronto. Achei muito legal pintar essa família. E agora eu vou colocar o glitter para finalizar. Escolhi não colocar glitter aqui na figura central, no quadro. Eu vou colocar o glitter aqui, ó, fazendo contorno. Vou fazer o quadro e vou colocar aqui, ó, nas folhas. Não uma linha contínua, mas vou dar uns toques de glitter nessas partes onde eu tenho o fundo escuro. No centro e assim por fora, algum detalhe. Nessas folhinhas que estão para fora aqui, ó, vou colocar toda a volta. Nas bolinhas, aqui tá molhado ainda, eu vou colocar aqui. Nas bolinhas eu vou circular. Circundar. Eu vou colocar toda a volta da bolinha. Vou colocar também nessas hastezinhas, nos cabinhos. Vou terminar o meu, depois eu mostro pra você inteiro. Trabalho finalizado, ó. Acho que esse vídeo não foi dos mais fáceis, né? Mas você consegue, tenta! O risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Até o próximo!